E aí galera do YouTube, amigos que nos acompanham aí pelo Airsoft Tech Blog, nossos clientes aí de Plus, pessoal do Facebook, Google Plus, tudo bem aí galera? Aqui é o Diógenes, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje esse vídeo a gente vai discutir aqui um pouquinho como se escolhe um pistão. Como é que eu faço para escolher o pistão para a minha EG? Quais as características do pistão que vão encaixar melhor na minha EG? Quais os serviços que podem ser feitos? Que tipo de material? Quais as especificações? Quantos dentes? Então nós vamos fazer um apanhado geral, porque eu ainda continuo recebendo alguns e-mails de pessoal perguntando por um tipo ou outro de pistão, e muitas vezes o pistão que ele está procurando não enquadra basicamente no perfil de upgrade que ele está fazendo. Muitas vezes não cabe dentro do projeto dele, entendeu? E mesmo assim ele está procurando por aquele tipo de pistão. Bom, geralmente as AEGs, principalmente AEGs aí Cybergun, Sima, até mesmo Jingong, costumam vir com esse tipo de pistão aqui. Um pistão de plástico, pistãozinho de plástico, com um dente de metal. É um plástico mais seco, é um plástico ABS mais duro, menos maleável. E esse pistão é um pistãozinho comum, e para propósitos assim de FPS mais convencionais, mesmo ele tendo apenas um dente aqui, ele tendo apenas um dente em metal, ele costuma servir bem para alguns propósitos, principalmente configurações mais leves, até mola 110, estourando aí mola 120. O que acontece também é o seguinte: o brasileiro, o comprador brasileiro, o lojista brasileiro, muitas vezes pede para poder deixar a EG dentro dos padrões de FPS que já é o padrão nacional. Por exemplo, armas de assalto 400 FPS. Então eles já pedem, então instala uma mola mais pesada para que a arma já venha batendo 400 FPS. O problema é que essas armas, Cybergun, Sima, elas vêm com um conjunto de compressão, que inclui aí nozzle, cabeça de cilindro, cabeça de pistão. Ela vem com baixa qualidade, vaza muito ar, então eles sobrecarregam com uma mola mais pesada. Para compensar essa falha de compressão, eles utilizam uma mola pesada para poder alcançar os 400 FPS que geralmente o lojista pede, o importador, né? Não só o lojista, mas a empresa que importa, os grandes importadores que trazem para o mercado nacional. Então ela bate 400 FPS, só que esse pistão, muitas vezes, ele não foi feito para uma mola 130. Uma mola 130, porque o FPS final não necessariamente quer dizer a mola que está instalada. Às vezes a mola instalada é uma mola 130 e está dando 400 FPS, enquanto que a mola 130 deveria dar acima de 450 FPS. Mas para compensar esse problema de compressão aí, eles instalam uma mola pesada, e essa mola pesada acaba danificando o pistão, porque o pistão não foi feito para isso. Apesar de ser um pistão fraco, digamos assim, é um pistão que vai aguentar molas mais, digamos assim, mais leves, né? Vamos dizer que elas são molas mais leves, M110, M100, 110, em alguns casos até mola 120. Então esse pistão não é que ele seja ruim, mas muitas vezes ele danifica rapidamente, porque a EG vem instalado um pistão junto com uma mola que os dois não foram feitos um para o outro, entendeu? Não são almas gêmeas aí. Então eles acabam danificando, balanceando mal a utilização do pistão, porque esse pistão tem todos os dentes praticamente em plástico, apenas o último dente ele é em metal, e acaba estragando esse pistão. Esse daqui vocês devem se lembrar, eu fiz o trabalho de Swiss nele aí, aliviei o peso dele. Eu até postei, quando eu fiz esse serviço aqui, eu postei esse pistão aqui lá no blog, lá no texto. Não foi feito vídeo não, mas foi feito um texto lá no blog,
E tá até lá, esse pistãozinho aqui foi feito o serviço nele, tá bom? Então, pistãozinho básico, esse pistão branco aqui, é um ABS, é um plástico duro, muito duro, seco, e não foi feito para molas pesadas. Então, não é que o pistão seja ruim, às vezes a configuração é mal feita, tá? Nós temos esse tipo de pistão, muito comum nas King Arms. Esse pistão que eles até retiram um pedaço dele aqui para aliviar o peso e depois reforçam. Então, eles dão uma diminuída no peso aqui. É muito comum na King Arms. Também é um pistão excelente, muito bom. É um pistão de polímero. Um pistãozinho de polímero com um dente em metal. Mas o acabamento é excelente. É um pistão que trabalha muito bem. Não é necessária a troca se você também permanecer com molas mais tranquilas. Apesar de que eu já instalei esse tipo de pistão aqui, até com molas M130. Fiz com mola M130 e não tive problema, sabe? Então é um pistão muito bom. O pistão da G&G também é um pistão pretinho assim, só que ele é inteiriço, ele não tem esse cavado aqui, eles não fizeram essa redução de peso. E é um pistão, para mim, o pistão de entrada da G&G e da VFC juntamente com a Ares são os melhores pistões que tem, os pistão de entrada. G&G, Ares e VFC são os melhores. Dizem que o da GIP também é muito bom, mas como eu não consegui testar ou verificar assim a longo prazo, instalar e poder acompanhar, eu não tive nenhum cliente que instalou, então eu não sei dizer, mas VFC, Ares e G&G são os melhores pistões de entrada, são os melhores pistões assim básicos de entrada. Nós temos esse daqui, como eu disse, que tem apenas um dente em metal. Nós temos esse daqui, que é da marca Rocket. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rocket é a mesma marca SHS, assim como a Super Shooter também. Super Shooter também é da SHS. Então é o mesmo produto. Eles fazem apenas rebrand lá por questões econômicas, por questões como que chama? Tributárias lá, né? Então é o mesmo pistão, é um pistão inteiriço, feito de polímero. É um plástico também, só que é um plástico de alta resistência. Não trinca, não quebra facilmente, tá? Para fazer twisties é muito fácil, porque não é daquele que resseca. Então às vezes ele vai, a broca vai fazer uma força lateral nele, ele não vai trincar o resto da carcaça. É um pistão excelente, muito bom pistão. E ele já vem com todos os dentes em metal. Todos os dentes em metal. Veio, é um padrão 15 dentes, porém 14 dentes apenas, tá? É o padrão 15 dentes, que é da AEG padrão Tokyo Maru, é ATM, né? Normal, convencional. Mas ela vem com 14 dentes, sendo que o segundo dente aqui ele é removido para ajudar na questão lá da correção do ângulo de encaixe. Vamos passar para esse outro. Esse aqui também é um pistão da marca Rocket. É um pistão da SHS. Ele já vem com o peso aliviado. Ele tem a redução do material dele aqui para aliviar o peso. É um pistão muito leve. Depois nós vamos ver relativa ao peso de cada um, tá? Também vem com os dentes todo em metal. Todo em metal. Padrão 15 dentes, porém com 14 dentes, sendo que o penúltimo dente aqui, o segundo dente, daqui para cá o penúltimo dente, aqui o segundo dente. A gente chama de segundo dente porque é onde começa a engajar com a engrenagem. Então já temos também a retirada do segundo dente aqui para poder ajudar. O material mesmo do anterior é um polímero também de alta resistência, muito bom, muito leve, excelente pistão. E o diferencial dele é o peso, a durabilidade e que todos os dentes são em metal, tá?
Esses dois aqui vocês conseguem comprar com a gente na loja adplus.com. Temos aqui também um pistão em alumínio. É um pistão velho, está até danificado aqui, veio com todos os dentes em metal, ele é todo em metal. Mas como eu não tinha outro, eu resolvi utilizar esse aqui só para poder mostrar para vocês aí o diferencial de material um por outro, tá? É um pistão completamente em metal, sendo que o corpo é em alumínio, os dentes em aço. Foi um desastre que fizeram com esse pistão aqui. Depois eu até vou, quando eu for mencionar sobre o peso, eu vou mostrar para vocês o porquê que foi um desastre. Pode observar que tem marcas aqui, tudo quanto é lugar. Empenou o rack, tá vendo? De dentes aqui. Então foi um desastre total a instalação desse pistão. Temos também um pistão de policarbonato. Até não tem um aqui disponível aqui não, na mão aqui. Apesar de que a gente tem ele na loja para vender. Mas é um pistão geralmente preto, ou roxo, a cor independe. É um pistão que não é feito de polímero, mas é um policarbonato. É um composto diferente. Um pistão muito leve. Só que o pistão de policarbonato, ele é o seguinte, o pessoal vendeu durante muito tempo esse pistão de policarbonato porque ele era muito durável, assim, é um pistão que facilmente ele absorve, digamos assim, o impacto, ele não racha tão facilmente numa primeira vista, e inicialmente ele foi amplamente vendido aí. Porém, com o passar do tempo, à medida que foi sendo utilizada, começou a aparecer os problemas. Quais os problemas? Vamos pôr problemas entre aspas. É porque o pistão de policarbonato, ele não foi feito para aguentar impacto de molas pesadas. M140, M150, M160, porque ele vai criando microfissuras com o impacto. À medida que vai vibrando, ele bate na cabeça do cilindro e vibra, ele vai criando microfissuras, e a tendência natural da gente é utilizar lubrificante. E o lubrificante, principalmente os derivados aí de petróleo, reagem com o policarbonato. Ele começa a reagir com o policarbonato, começa essa reação química, vira uma reação em cadeia, ele vai enfraquecendo até que chega o ponto dele trincar, quebrar, arrancar pedaço. Então ele não é um pistão recomendado para configurações pesadas. Então mola 110, estourando aí mola 120 para pistão de policarbonato, independente da quantidade de dentes, tá? Os dentes você pode até suportar, mas o impacto do pistão de policarbonato na cabeça do cilindro vai criando micro fissuras, e se você utilizar lubrificante nele, até mesmo lubrificante a base de silicone, foi verificado que também ele reage com o silicone e enfraquece a estrutura, tá bom? Então, pistão de policarbonato eu posso comprar? Pode comprar, mas para configurações mais leves. Configurações de alto FPS é preferível aí o de polímero, tá bom? Bom, nós falamos basicamente sobre alguns materiais, ABS, polímero, alumínio e policarbonato. Eu não tenho de policarbonato aqui, mas nós falamos sobre esse, né? Sobre esses materiais. Vamos falar agora sobre peso. O quanto que influencia o peso na escolha do seu pistão. Bom, se a gente pode resumir, a gente poderia resumir o seguinte: quanto maior a cadência de tiro da sua configuração, quanto maior a cadência de tiro ela for, mais leve deve ser o pistão. Quanto mais alta a cadência de tiro, mais leve deve ser o pistão. Então, se a gente pode resumir, seria dessa forma.
Eu ensinei para vocês no blog sobre fazer switch tease, que em alguns casos ele até aumenta o FPS em 5, estourando aí 10 FPS. Creio que esse aí seja o pico aí. Alguns até conseguem um pouquinho mais, mas são casos mais raros. Mas 10 FPS aí é a média que se consegue com switch tease mais agressivo um pouquinho. No caso, igual esse, já vem furado. Bom, então quanto mais leve o seu pistão, mais fácil é para a mola fazer com que o pistão saia da inércia quando a engrenagem soltar o último dente. A engrenagem vai segurar o pistão pelo último dente e vai soltá-lo. Quando ele soltar o último dente, mais fácil é para a mola tirar o pistão da inércia, fazer com que ele inicie o movimento. Isso é importante por quê? Porque nas configurações de alta cadência, muitas vezes a engrenagem gira tão rápido, principalmente porque ela está em falso, ela não está com o peso da mola mais, ela gira de forma tão rápida que pode ser que ela encontre o pistão ainda em movimento. Enquanto o pistão estiver movimentando, muitas vezes a engrenagem pode encontrar o pistão em movimento, na metade do caminho, digamos assim, ou quase encerrando o caminho, e ela vai malhar com o dente errado e vai tracionar, e aí que vai começar a desgastar os dentes da frente. À medida que ela for pegando esse dente fora da posição, os outros dentes ela vai roer à medida que os outros, porque se ela pega aqui, por exemplo, se ela pega na metade do dente, quando ela terminar de girar, o pistão não vai ser liberado, o dente vai raspar um, vai raspar outro, até que ela encontre a falha aqui. Quando ela encontrar a falha, ela vai liberar o pistão. Porém, esses 3 ou 4 dentes, se ela não travar definitivamente, se o motor for muito forte, ela vai raspar esses dentes aqui até que o pistão seja liberado, tá bom? Então, quanto mais leve o pistão, maior a cadência de tiro. Ou seria inverso, né? No caso, quanto maior a cadência de tiro, menor deve ser o peso do pistão, tá ok? Maior cadência de tiro, menor peso. Tá. E se meu projeto não for de alta cadência, ou quem sabe for de alto FPS, eu sugiro a utilização do pistão inteiriço, principalmente um pistão de policarbonato, de polímero, tá? É um pistão mais pesado, daqui a um pouquinho eu vou pesar, vou mostrar para vocês aqui. Ele tem um peso maior e ele é inteiro. Só que o que acontece? Um pistão pesado, quando ele iniciar o movimento, ele vai ter uma cabeça do pistão aqui, ele vai iniciar o movimento dentro da gearbox. Vou usar essa gearbox aqui apenas como referência. Imagine que ele estivesse aqui dentro. Então, quando ele for solto lá, que ele começar, imagine que ele esteja na posição certa aí, tá? Que ele começar o movimento, que ele começar a deslocar, que ele fizer isso daqui, ele estará empurrando o ar para fora da gearbox. E esse ar vai sair pelo nozzle para dentro do hop-up. Ele vai sair para dentro do hop-up, o hop-up tem lá a bolinha, a bebê, lá dentro aguardando a pressão aumentar atrás dela para que ela seja propelida, correto? Então imagina o seguinte, quando você tem uma configuração DMR, por exemplo, seria mais interessante você ter um pistão mais pesado, porque a cadência de tiro não vai ser tão importante, ela não vai ser absurda, 40 disparos por segundo, por exemplo, ela não vai ser assim, então ela dá tempo do pistão retornar para a posição zero antes que a engrenagem dê completamente o ciclo, faça completamente o ciclo, para reiniciar outro tiro, e ao mesmo tempo ela
é um êmbolo mais pesado. O que que isso significa? Que ele vai empurrar o ar e a bolinha que está aqui na frente, que estaria na câmara de hop-up, vamos supor que ela esteja na câmara de hop-up, ela vai oferecer uma resistência, porque ela tem um peso, ela tem uma massa, então o pistão vai empurrar daqui para cá, até que aumenta demais a pressão, ela não resiste e é propelida lá dentro do hop-up, correto? Mas imagina o seguinte, você, com a sua massa, ela, sei lá, pesa 70 quilos, aí você vai parar uma bicicleta no peito, você é o cara, você vai parar uma bicicleta no peito, a bicicleta está a 30 km por hora. Então, você tem 70 quilos, vai parar uma bicicleta, pesando aí, sei lá, uns 30 quilos também, a 30 km por hora. Para você não vai ser muito difícil. Talvez a bicicleta até consiga te empurrar, derrubar você e tal, mas você vai fazer você vai absorver mais esse impacto, né? É mais fácil para você absorver. Agora imagina você com esses mesmos 70 quilos e um caminhão a 30 km por hora. A massa do caminhão, imagina que o pistão é o caminhão, você é a bolinha. A massa do caminhão vai bater em você. Obviamente que aqui nós temos nessa imaginação nossa aqui, nós temos o ar, né? Mas imagine que o caminhão bata em você a 30 km por hora. Você vai dar conta de segurar o caminhão da mesma forma que você segurou a bicicleta? Você vai dar conta de aguentar a energia do caminhão, do impacto do caminhão da mesma forma? A mesma lógica acontece com o pistão. O pistão vai empurrar entre a bolinha e o negócio tem o ar, um colchão de ar, digamos assim. Esse colchão de ar vai aumentar a pressão, ela vai sair. É assim que funciona. Então, eles vão aproximar, se a pressão entre eles aumenta de tal forma que ela acaba propelindo. A mesma coisa é lá a lógica da bicicleta. Tá, beleza. O FPS mais alto, preferível então pistão inteiro. Aí você pode dizer, poxa, então se o peso é melhor para FPS, se eu estiver utilizando um pistão de alumínio, ele vai empurrar a bebê com muita força e tudo mais, correto? Sim e não. Aqui a nossa é unânime aqui na oficina, a gente não oferece para o cliente pistão de alumínio. Não oferece, por quê? Porque o alumínio, por ser puramente metal, né? Ele é de metal e ainda tem os dentes de aço. Ele aumenta muito o peso, desproporcionalmente. Ele é desproporcional. Então, esse peso extra que ele adiciona não justifica, por exemplo, mesmo que você vá utilizar para DMR. Tá, mas você desaconselha, mas eu não posso usar de jeito nenhum. Talvez você se pergunte, mas não posso usar de jeito nenhum. Eu sugiro a utilização disso daqui se você tiver uma DMR disparando 550 FPS, 600 FPS. Tem gente que tem a EGS aí com 600 FPS. E se a sua intenção for utilizar uma BB de, sei lá, 0,40, 0,43, 46, o maior peso que você conseguir, entendeu? Então, se você for utilizar bolinha muito pesada, com a configuração de FPS muito grande, eu sugiro até você instalar um pistão de alumínio. Pode ser que ele vá desempenhar bem. Mas o grande defeito para mim do pistão é que para você alcançar um FPS X, 500 FPS por exemplo, você vai ter que instalar uma mola acima da desejada para poder vencer o peso, vencer a inércia. Então vamos supor que você, para alcançar 450 FPS, você precisa de uma mola 130. Para conseguir 450 FPS com esse pistão, provavelmente, algumas configurações até conseguem, mas a maioria não consegue. Provavelmente você vai ter que instalar uma mola 140, 150 para alcançar os mesmos 450. E imagina o seguinte, esse pistão aqui batendo a 450 FPS contra a frente da sua gearbox, e esse daqui
com os mesmos 450, batendo também contra a frente da sua gearbox. Imagina o tanto de energia que esse pistão aqui, ó, de metal vai transferir para sua gearbox. Imagina a quantidade de energia, a possibilidade desse pistão quebrar a sua gearbox, conforme eu já até disse que isso aqui foi um fracasso. Vou dizer para vocês, vou explicar agora. Esse daqui a 450 fps vai transferir um número X de energia. Esse daqui é outro, mas esse daqui vai ser 3x, 4x, 5x, tá? Vou falar para vocês por que foi um desastre a instalação disso daqui. O cliente chegou pra gente aqui, a gearbox dele estava toda destruída. Instalar esse pistão para que a EG batesse 400 fps. Imaginava-se que instalando um pistão todo de metal ele seria mais resistente. Porém, aumentou-se demais o peso. Aumentou muito o peso do pistão. Para compensar isso aqui, para chegar nos 420 fps, 420 fps, instalaram uma mola 140. Uma mola 140 para alcançar 420 fps. Colocou a mola 140 para isso aqui. O restante da gearbox não estava preparado para lidar com a mola 140. O que aconteceu? A gearbox trincou, o pistão desalojou do trilho, a engrenagem começou a raspar, quebrou a engrenagem, entortou o pistão, arranhou o cilindro, porque a cabeça de pistão aqui era de metal. A cabeça de pistão quebrou o parafuso e saiu raspando o parafuso para lá e para cá. Então foi um desastre total. Quebrou a engrenagem, entortou até a gearbox, a casca da gearbox, ela empenou. Então acabou-se. Relativo ao peso, para a gente encerrar, vamos fazer um comparativo aqui entre cada um deles, tá? Esse aqui é aquele comumzinho que a gente falei, de ABS, com um dente em metal, 6 gramas. Esse daqui é um dente em metal, vem com um pequeno alívio aqui, 7,9 gramas. Esse daqui é com Swiss cheese, porém todos os dentes em metal. Observe que foi meio grama, só a diferença de metal, apesar de ele ter um Swiss cheese bem agressivo, digamos assim. Ele adicionou meio grama. Aliás, esse aqui é 95, 0,7 gramas. 0,7 gramas de diferença para esse outro. Temos aqui ele todo inteiro, com dentes em metal, 10,05 gramas. Adicionou bastante peso em relação a esse daqui, foi 4 gramas. Agora vamos ver o todo de alumínio, 12,55 gramas. Ou seja, esse daqui é o dobro do peso desse, e até um pouco mais, né? Ao dobro do peso. Então você estaria dobrando o estresse, a energia transferida. Se você adicionar aqui uma cabeça de pistão em alumínio, aí sim você vai ver o quanto de estresse você estaria transferindo para a gearbox, tá bom? Então, relativo ao peso é isso aí. Quanto maior quanto maior é a cadência de tiro, mais leve deve ser o pistão, tá? Para vencer a inércia. Pistão, configurações até DMR, você pode usar um fechado. Você vai usar lá BB 030, 032, 028 às vezes. Agora, se você for utilizar uma configuração extrema, de FPS extremo, para uso de BB bem pesados, então talvez, eu diria que talvez você utilizaria essa daqui, que seria esse pistão de alumínio. Eu não sugiro para nenhum dos nossos clientes utilizar o de alumínio. Mas se você achar por bem, né, tem esse contratempo aí. Tá, relativo aos dentes. Qual que eu devo escolher? Qual que eu preciso escolher? Todos os dentes em metal? Apenas um dente em metal? Nenhum dente em metal? Esse aqui tem pelo menos um.
Eu não tenho nenhum aqui que não tenha nenhum dente em metal. Mas tem alguns que é nenhum dente em metal. Então, qual que eu devo escolher? Todos? Só um? 3, 7? Nós temos 3, 7. Qual que é a situação? Qual que eu devo escolher? Bom, se você usa configurações leves, convencionais, comuns, pode escolher qualquer um deles. Imagina o seguinte, que quanto mais dentes em metal, mais pesado ele é, né? Então, se você for utilizar configurações aí de alta cadência, prefira 1 ou 3 dentes em metal. É mais do que suficiente. Se você vai utilizar um padrão aí de alto FPS, um FPS um pouquinho mais alto, 420 por exemplo, 400, 420, pode escolher todo em metal, não tem problema. Tanto faz um inteiriço ou Swiss cheese, não tem problema, qualquer um deles. 7 dentes também, um DMR, quem sabe 7 dentes. Então você pode escolher a medida do seu projeto. Quanto mais pesada a mola, mais sobrecarga vai ter nos últimos dentes. Mais pesado, quando a engrenagem chegar aqui, se for segurar o último dente, por exemplo, todo o peso da mola comprimida vai estar em cima desse último dente. Então, às vezes, os 3 dentes, os 7 dentes, ou todos os dentes, de acordo com a configuração que você vai escolher. Eu já sugiro logo todos os dentes em metal. Pode ser todos os dentes em metal. Mas na minha EG, por exemplo, eu tenho uma TR15, uma GIG TR15. Eu uso o pistão original dela. Minha mola 120 original. Eu tenho desde 2012. Desde 2011. Desde 2011 eu tenho essa EG com o mesmo pistão. Nunca troquei o pistão. Falando também sobre dentes, é necessário que você entenda que tem a EG que utiliza padrão 15 dentes, que é essa GG, M4, essas que são padrão Tokyo Marui, V2, V3, V7, V6, todas utilizam 15 dentes, tá? Utilizam padrão 15 dentes. Mas às vezes você vai encontrar lá falando sobre 14 dentes. Foi aquilo que eu disse, é porque foi removido esse daqui, ó. Removido o segundo dente para ajudar na correção do ângulo de encaixe, que vocês viram lá no vídeo passado. Tem também a R85, o modelo R85 e SR25 da AIK também vem com padrão 19 dentes. É um pistão de 19 dentes, tem até na loja, se vocês quiserem olhar lá. É um pistão de 19 dentes, um pistãozinho amarelo que tem lá da Rocket. Vem 19 dentes. A engrenagem, inclusive, também tem que vir com 19 dentes, tá? Então, tem pistão de 19 dentes. Inclusive o cilindro é maior, a engrenagem tem mais dentes, maior número de dentes, o pistão tem mais dentes também, tá bom? Então temos padrão 15 dentes, ou 14, que na verdade é só um nome fantasia, porque o padrão é 15 dentes. E também temos as WE Katana, que tem de 15 e de 13 dentes. Eu não tenho nenhum modelo de pistão aqui do WE Katana, mas ela também vem com 13 dentes, tá? Então tem de 15 e tem de 13. Então isso aqui é só na hora de você escolher, para você saber por que algumas lojas, por exemplo, falam: ah, não, é pistão de 14 dentes. Não, o padrão é 15 dentes, porém com 14, porque um foi removido. O padrão é 19 dentes, porém um foi retirado, ou seja, 18 dentes, tá bom? Então é só isso. Outro detalhe que eu preciso falar para vocês sobre pistão, que isso aqui dá pra gente falar rapidamente, é o seguinte: algumas engrenagens, ela vem com os dentes dessa forma aqui, ó. Observa aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui facilmente uma engrenagem que não seja nesse padrão. Dá só um segundinho aí.
Encontrei aqui uma engrenagemzinha velha, mas serve para poder mostrar para vocês. Observa que a coroa inferior, que é essa coroa aqui, ela é de menor diâmetro do que a coroa superior. Então observe que os dentes inferiores da coroa inferior, elas estão num plano inferior também, tá vendo? Então elas não acompanham o dente lá, ó. Ela não acompanha a coroa superior. Algumas engrenagens, principalmente essas de alto torque, você pode observar que a coroa inferior ela tem o mesmo diâmetro que a coroa superior. Então essa coroa superior aqui ela tem o mesmo diâmetro dessa coroa. E o que acontece? Os dentes são prolongações, tá vendo? Aqui nós temos dentes separados, coroas separadas, e aqui é como se fosse uma só. Então nós temos esses dentes inteiriços aqui, ó. Prolongações, ó, são dentes prolongados, que emendam de uma coroa para outra, que passam de uma coroa para outra. Aqui eles não passam, aqui não acontece a passagem de um dente por outro, mesmo porque a coroa aqui, tá vendo? Ela é um diâmetro menor, e aqui ela é do mesmo tamanho. É prolongamento, ó. Beleza, se a engrenagem é desse jeito, é necessário que o pistão tenha apenas meio dente. Eu não tenho um pistão de meio dente aqui para mostrar para vocês, mas eu quero dizer para vocês a ideia. A ideia é que se o pistão, eu já até falei sobre isso aí no blog, já escrevi sobre isso no blog, se vocês quiserem dar uma olhada lá. A ideia é o seguinte, se o pistão é assim, de cabeça para baixo, o pistão malha dessa forma aqui, a partir do primeiro dente. E ele vai girando, chegando para trás, até que ele encontra um dente, até que ele encontra o último dente aqui. Na hora que ele encontra o último dente, esse dente vai escapar, o pistão vai para frente. Esse é o normal. Esse é o que acontece com essa engrenagem aqui, ó. Tá? Quando encosta o último dente, ele escapa e vai para frente. Com essa engrenagem aqui, porém, como ela tem o dente com o mesmo tamanho, o dente é um prolongamento deles, quando ele soltar aqui, esse dente, essa fileira de dente de baixo, ela vai continuar malhando. Olha lá, ó. Já digamos assim que eu escapei o último dente. Observe aqui que ela vai continuar malhando, ó, se é possível ver aí. Ela vai continuar malhando com a fileira de dentes de baixo. Então, para esse tipo de engrenagem de alto torque, o pistão tem que ser apenas meio dente. Essa parte inferior, geralmente ela vem removida. Esse dente vem com a metade da largura, que deveria ser. Vem com a metade dessa largura, para que esse dente da fileira inferior, ele consiga escapar também. Então, o último dente vai escapar aqui, e os dentes vão passar por baixo dessa fileira de dentes do pistão, tá? Então, essa aqui é a diferença entre o pistão de meio dente e o pistão de dente inteiriço. Isso aqui é só um detalhe também, eu vou passar para vocês um detalhezinho que é importante, até para vocês entenderem por que às vezes o pistão não está desempenhando legal. A Gearbox V2, essa aqui é um Gearbox V3, tá? A Gearbox V2, algumas vêm com a janela aqui, ó. Vem com a janela nesse local. Vem com a janelinha nesse local aqui. E esse tipo de pistão, ele tem um vazio, por causa dos feitiços, ele tem um vazio entre a canaleta aqui, ó, o sulco, e as travas. Isso aqui é uma trava, aqui é o sulco. Então essas travas, elas não são contínuas e não tem o sulco aqui dentro. Quando o pistão está sendo utilizado nesse tipo de gearbox, que tem a janela aqui, algumas vezes quando ele vem para trás ou quando ele é projetado, ele acaba pegando na quina dessas aberturas.
Então isso afeta, se for pegando em apenas um lugar, ele vai afetar ou o FPS e a cadência de tiro, ou vai afetar apenas a cadência de tiro, tá? Então, esse tipo de pistão aqui, para aberto assim, ó, aberto, tá? Ele não é recomendado para aquelas gearbox que tem aquela janela. Tem uma janela aqui assim. Então, se ele for, ele pode até, as travas podem até ter uma falha, tá vendo? Mas se ele tiver o sulco contínuo, ele não vai escapar. Ele não vai sair, porque a mola muitas vezes, ela tenta se deslocar para os lados e comprime o pistão contra uma parede. E essa parede lá, quando ela vai para frente, ela acaba pegando, esse vão acaba pegando na beirada da gearbox. E disso tudo que a gente falou, assim, o serviço mais importante que a gente tem que prestar atenção no pistão é a correção do ângulo de encaixe, que eu já falei no vídeo, naquele outro vídeo. Correção do ângulo de encaixe do pistão com a engrenagem, tá? Feito aquilo lá, pode até ser um pistão desse de plástico. Ele vai durar bem mais. Muito, muito, muito. Ele vai durar muito, porque a maior causa de desgaste do pistão é o ângulo mal feito lá. A forma com que o pistão bate, a engrenagem bate no pistão lá. Aquele ângulo danifica demais o primeiro dente e causa a maior parte dos problemas de pistão, principalmente de quebra de pistão, desgaste de pistão. Ou é isso, ou em cadências altas, quando o pistão ainda está no meio do caminho e pega a engrenagem. Aí também acontece muito desgaste. Bom, o vídeo até ficou um pouco grande. Eu pretendia até que ele fosse mais curto, mas basicamente é isso daí, tá? Um resumão assim. Se eu posso sugerir para vocês, eu ficaria com o pistão assim, com dentes em metal e com peso aliviado para cadências de para aegos com alta cadência de tiro, e um pistão inteiriço assim para os outros tipos de configuração, tá bom? Esses dois aqui você consegue na nossa loja www.adplus.com, e também lá tem o pistão de 19 dentes. Pode, quem precisar, para SR25 da AIK ou R85, também tem lá, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço, um joinha aí para poder ajudar, e se der um negativo pra gente aí também, por gentileza coloque lá o motivo de que você não gostou, porque a gente gosta desse tipo de feedback, seja ele positivo ou negativo, até para poder melhorar. Aqui a nossa prioridade aqui não é nem efeitos e nem nada, é mais transmitir um pouquinho de conhecimento aqui mesmo. Mas assim, se você não gostou de alguma coisa, fala pra gente aí que a gente vai tentar corrigir assim. Nós não vamos fazer milagres não, mesmo porque eu não tenho talento para edição de vídeos nem nada não. Nós aqui mais é parte técnica, tá bom? A gente até pede um pouco de complacência aí dos senhores, e desculpa aí pela simplicidade do estúdio, tá? Um celular e uma folha de papel branco embaixo e pronto. Então, desculpa aí a simplicidade do vídeo, mas nosso intuito aqui é transmitir e compartilhar aí um pouquinho de conhecimento. Para escolher o pistão, então, eu acho que sanou as dúvidas, mas se sobrou alguma dúvida, faltou alguma coisa, quer complementar, inscreva-se no canal aí, põe o comentário. Se não gostou, põe o comentário. Se gostou, comente também. Se tem mais alguma coisa para crescer, vamos fazer... vamos compartilhar o conhecimento aí, tá bom, galera? Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.